Bom, nós estamos com uma nova folha, novo capítulo, mas é uma sequência da vida de Eliseu. Nós vamos começar hoje, 2 Reis, capítulo 4. Mas antes de começar a história, queremos fazer alguns comentários sobre a vida de Eliseu, porque o que nos interessa não é só cada incidente, cada história, cada acontecimento, mas também nos interessa entender o que Deus estava fazendo através da vida de Eliseu. Nós temos mostrado a sequência com o profeta Elias. Já fizemos algumas comparações com o profeta Elias, mas eu quero fazer um pouquinho mais, porque essa parte que começa agora, no capítulo 4, podemos dizer que é mais ou menos, pelo menos 3 capítulos, 4, 5 e 6, vai continuando talvez para capítulo 7 e 8, nós temos assim, vários capítulos aqui que são bem diferentes de todos os outros relatos que nós temos em Samuel, esses livros históricos, Samuel, Reis, Crônicas. Normalmente a história é muito ligada aos governantes, é a história dos reis. Você praticamente não tem uma história ou um incidente, um acontecimento que envolva somente uma pessoa comum, que não é governante. E esses capítulos agora do ministério de Eliseu são diferentes porque vai envolver pessoas que não têm nada a ver com o governo de Israel ou de Judá, não está falando praticamente nada dos reis, e são milagres um tanto diferentes. Então, eu queria que você pegasse, se você pegou a folha, se não pegou, está aqui na frente. Eu queria que você olhasse a folha no verso, onde tem esses dois quadros, né, sobre Elias e depois sobre Eliseu, para que a gente possa fazer mais uma vez uma pequena comparação. Algumas dessas coisas nós já falamos, mas a gente quer avaliar isso mais uma vez para entender que tipo de ministério Eliseu tinha e como que nós podemos entender o propósito de Deus na vida dele. Então, no quadro de cima tem um resumo da vida de Elias. Só passando rapidinho, assim, eu coloquei aqui não só os milagres, mas também algumas ações dele, para a gente ter uma visão de toda a vida de Elias, né? O que ele, né, os milagres que ele fez, mas também algumas outras ações, para a gente ter assim, uma visão bem panorâmica, bem geral, daquilo que Deus fez, né, na vida dele. E eu já mencionei isso, mas a numeração, né, porque Eliseu pediu uma porção dobrada. A gente já viu que provavelmente essa expressão, quando Eliseu pediu uma porção dobrada, ele não estava pedindo para, assim, Elias, eu quero ser o dobro de você. Ele não estava falando isso. Era realmente a ideia, assim, quando falava porção dobrada, se pensava em pai para filho, porque o filho primogênito, ele tinha uma herança dobrada em relação aos outros filhos. Então, Eliseu estava se considerando como filho espiritual de Elias, e ele queria essa porção dobrada, que era a continuação do ministério de Elias, e queria que realmente fosse como o filho primogênito. Então, é bem provável que ele não tinha nada na cabeça dele. Ele falou assim: Elias, você fez um pouquinho, mas eu quero fazer muito mais que você. Eu acho que ele não tinha isso na cabeça. Mas quando você enumera, quando você lista os milagres de Elias e depois os milagres de Eliseu, aí você tem que mexer um pouquinho com os números, né? Às vezes a pessoa considera, tem gente que fala, Elias teve 7 milagres e Eliseu 14, dá certinho.
Mas depende muito como você faz a numeração, o que você considera milagre. Então, aqui só bem rápido para a gente não parar muito nesse ponto, mas nessa relação de Elias, eu coloquei entre parênteses o que é milagre e as outras coisas são ações. Então, temos aqui, ele fechou o céu, milagre 1, e do lado, assim, eu queria que vocês observassem, eu tentei colocar uma característica para a gente ver, assim, qual era a característica, o que sobressaía no ministério de Elias, para depois a gente fazer a mesma coisa com Eliseu. Então, Elias começou fechando o céu, juízo, ok? Depois, número 2, aí entra, por que essa alimentação dos corvos eu não coloquei como milagre 2? Porque não foi uma coisa que Elias pediu, mas assim, isso depende muito do critério. Eu não estou tentando fazer os números darem certo, eu nem cheguei ao fim da minha relação de Eliseu, então eu não sei quanto que vai dar ainda, né? Eu só coloquei Eliseu embaixo, eu só coloquei até o capítulo 4. Então, essa questão de numerar é uma questão nossa, né? A gente quer que dê o número certo, mas eu estou usando o critério assim, o que Elias ou falou ou pediu de Deus. Agora, Deus falou com ele, vá lá para aquele lugar, perto de tal córrego, e eu vou te alimentar pelos corvos. Então, eu não estou colocando como um milagre, vai ter outros exemplos disso aí. Então, alimentação trazida pelos corvos é sustento sobrenatural. Depois, mais na frente, ele foi na casa da viúva e lá, sim, ele falou, olha, faça um bolo, né, que ela não tinha ela tinha para um último bolo para ela e o filho, mas Elias falou, faça primeiro para mim. E aí Deus multiplicou durante o restante da seca. Milagre 2 também é para sustento sobrenatural. Ressurreição do filho da viúva é o único milagre. Então, eu não coloquei aqui, mas se você quiser fazer uma anotação, porque eu coloquei assim, esse aqui, a ressurreição do filho da viúva, ele fez, né, Deus, né, dirigiu para ele fazer esse milagre, para mostrar o poder da ressurreição, né, como profeta, como servo de Deus. Ele tinha a palavra de Deus, e essa palavra, esse poder que Deus deu para Elias, venceu a morte. Inclusive, essa foi a primeira ocorrência na Bíblia de alguém ressuscitar dos mortos. Então, é muito significativo isso, né? Primeira ressurreição dos mortos aqui com Elias. Mas o que eu queria que vocês anotassem, que eu não fiz essa... Não tem esse espaço aqui na tabela, mas eu queria que vocês colocassem, é o único milagre que nós temos aqui registrado de Elias, em que ele faz um milagre para uma pessoa. Não, assim, todos os outros milagres de Elias envolve o tratamento de Deus com os reis, né, que a gente colocou aqui, né? Elias, assim, a missão dele era trazer a nação de volta para Deus. Isso envolvia juízo. Ele já começa com juízo, fecha os céus e outras coisas que aconteceram na vida de Elias. Juízo para levar arrependimento. Isso aqui não é juízo final, que não tem mais chance. O juízo de Deus, todos os juízos de Deus, até chegar ao juízo final, são juízos para trazer arrependimento. Deus manda juízos em escalas, em proporções. Ele manda uma medida de juízo para mostrar o que vai acontecer no juízo final e para a gente não chegar no juízo final sem ter realmente arrependimento, sem estar preparado. Então, o ministério de Elias era para trazer a nação de volta. Ele lidava com nações, ele lidava com reis. Assim, essa viúva, por que ele está tratando com essa viúva a multiplicação do azeite, da farinha, a ressurreição do filho dela? Porque envolvia o sustento sobrenatural dele para cumprir a missão.
Então, o ministério de Elias não é voltado para pessoas individuais, para Deus mostrar misericórdia e compaixão, que vai acontecer aqui com Eliseu, ok? Então, essa diferença é muito forte. Mas o único milagre que Deus usa Elias para fazer para uma pessoa, para uma necessidade pessoal, que só tem a ver com a pessoa, é essa ressurreição aqui do filho da viúva. Número 4, na linha 4 também, o milagre 4. Essa numeração está errada. Agora que eu vi, eu não corrigi a numeração. O 2 está aí 2 vezes, então vai dar 15 lá embaixo. Então, depois vem o fogo sobre o altar, Deus demonstrando que Ele é Deus, né? Só Jeová é Deus. Morte dos profetas de Baal, juízo. Retorno da chuva, Deus demonstrando que Ele governa, Ele está acima dos governos. Qual rei da terra, qual governo, qual reino, qual outro Deus? Deus está acima dos governos, Deus está acima dos outros deuses, né? Não tem ninguém que pode dizer, porque eles até tinham, né, nesse culto a Baal, eles tinham essa coisa de invocar Baal para que chovesse e tal, né? Mas Deus estava mostrando, ninguém traz fogo do céu, ninguém traz chuva, ninguém fecha os céus. Então, Elias está mostrando quem é o verdadeiro Deus. Depois vem um milagre que nem todo mundo considera na lista de milagres de Elias, mas o milagre da corrida sobrenatural, que é o milagre 6, que ele corre antes da chuva, ele corre na frente da carruagem, dos carros de Acabe. Depois a jornada sobrenatural para o Monte Sinai, também é sobrenatural, porque lembra, eu só estou lembrando assim, nós estamos só dando uma olhada por cima na vida de Elias, mas foi uma jornada sobrenatural porque o anjo encontrou com ele, né? Aí também tem discussões, né, que a gente discutiu naquela época que estudamos Elias, mas algumas pessoas falam assim, Elias não deveria ter fugido de Jezabel, Elias não deveria ter ido para Monte Sinai. E eu fico perguntando assim, tudo bem, eu concordo que Elias estava com medo, que ele fugiu, mas se ele não deveria estar indo para o Monte Sinai, por que o anjo apareceu para ele, deu uma comida, né, muito simples, né, pão e água, muito simples, mas uma comida sobrenatural, que ele conseguiu caminhar 40 dias sem precisar comer mais nada, sem precisar beber mais nada, né? Quantas donas de casa gostariam de ter uma comida que desse para 40 dias e não ter que fazer mais comida durante esse período, né? Então, ele fez uma jornada sobrenatural, sustento sobrenatural aqui. O encontro com Deus no Sinai, essas coisas são detalhes que a gente já viu, mas é bom a gente lembrar que nesse momento Elias estava fazendo um paralelo com Moisés. Moisés teve um encontro com Deus no Monte Sinai, e Deus até fez as manifestações como ele fez com Moisés. Ele fez aparecer terremoto, fogo, vento, né? Coisas fortes, só que no caso de Moisés, Deus estava naquele fogo, Deus estava naquele terremoto, Deus estava no vento quando encontrou com Moisés. Só que com Elias ele não estava. Então Deus está dando um novo encontro, uma nova dimensão, e até não me lembro nem quem, mas recentemente alguém recebeu uma palavra de Deus que Deus quer fazer um novo mover nesses últimos dias. Elias é a figura dos últimos dias, e ele falou com Elias, não no fogo, não no terremoto, não no vento. Ele falou com Elias naquela voz suave que ele tinha que ficar muito quieto para ouvir. Era tão suave, tão baixinho, tão assim, se não ficasse muito quieto, não ia ouvir. Então isso foi uma coisa muito nova, diferente, que Deus fez com Elias. O chamado de Eliseu foi para que a missão de Elias não ficasse incompleta. E eu tenho sempre pensado assim, quantos homens de Deus
não completam a missão, porque a missão de Deus é muito maior do que uma pessoa ou às vezes uma geração pode fazer, mas Deus deu para Elias a direção para chamar Eliseu para que a missão dele não ficasse incompleta. E isso é muito importante. Tem homens de Deus que já foram usados poderosamente, mas a vida termina e parece que fica assim, e daí? Parece que não deu sequência. Agora, Elias, ele passou por uma crise, quase, né, ele pediu a Deus, vamos parar por aqui, chega, eu já fiz, você já usou, já aconteceu o que tinha que acontecer. Deus falou assim, não. Uma das coisas que você tem que fazer é chamar Eliseu, e tinha outras coisas que iriam acontecer ainda. Então, Deus não permitiu, assim como Davi, eu acho que a gente pode colocar Elias ao lado de Davi, como um exemplo bíblico, que muitos homens na Bíblia também não terminaram bem, não conseguiram levar o plano de Deus adiante, até onde precisaria ir, não conseguiram passar o bastão para outra pessoa. Então, na outra geração, às vezes na geração seguinte, muitos reis bons que serviam a Deus, na geração seguinte não dava sequência, aí quando Deus levantava um outro rei tinha que começar tudo de novo. Então Deus quer que haja sequência, Deus quer que a missão seja levada adiante. Então Elias também pôde passar para Eliseu. E aí a profecia para Acabe não foi um milagre, mas é uma profecia de juízo. Fogo do céu sobre os soldados 2 vezes, também juízo. Uma carta para Jorão, filho de Josafá, que relata em Crônicas, também juízo. E depois, finalmente, a abertura do Rio Jordão, o último milagre, que mostra, simboliza, né? Essa passagem de Elias pelo Rio Jordão, simboliza o poder sobre a morte. Só que Elias fez isso no final da vida dele, foi mais ou menos uma preparação para ele ser levado embora sem morrer. Então, agora Eliseu começa assim. Então, só para finalizar a parte de Elias, ele tinha essa missão de trazer a nação de volta para Deus. Você pode ver aí quantas vezes, são 5 vezes nesses itens aqui, que a ação de Elias tem a ver com juízo. Então a gente vê que o ministério de Elias é muito ligado a juízo. Ele trabalha com a nação toda, né? Com exceção dessa viúva, que ele ressuscita o filho dela, mas com exceção disso, assim, o ministério de Elias é voltado para nações, para a nação de Israel, né? Mas assim, ele lida com a nação como toda, ele lida com reis, né? Com Acabe, com o filho de Acabe. Então ele está sempre dirigindo a profecia para o rei, para a nação como toda. E ele mostra o poder, né? O poder de trazer fogo, o poder da ressurreição. Ele tem o poder, Deus demonstra com Elias o poder para introduzir o reino. Porque o reino de Deus, né, os dois estão ligados ao reino de Deus. Elias é uma figura de João Batista, uma figura da companhia profética dos últimos dias, é ligado assim com o anúncio, com a preparação do caminho para vir o reino de Deus. Os homens estão estragando tudo, o reino está em decadência, está em idolatria. Então ele anuncia juízo, anuncia arrependimento, e ele mostra que já tem o poder. Só que assim, a vida de Elias, ele só mostra, assim, tem o poder sobre a ressurreição. Essa corrida sobrenatural pode ser considerado, sim, essas coisas que Deus faz são prenúncios. O reino futuro, nós vamos ter corpos que não vão adoecer mais. Amém? Alguém está esperando esse dia? Corpos que não se cansam. Nós não vamos depender de alimento, pode ser, né, assim,
Aqui tem corvos, tem o azeite que não acaba. Então ele está mostrando que o reino de Deus não depende, não é dependente dessas condições naturais, né, da nossa vida, né? Não tem que ter comida, né? Ele caminha 40 dias com aquele alimento que o anjo deu para ele, né? E ele corre, isso, né, assim, no Novo Testamento Filipe nem correu, né? Ele foi trasladado, né, de um lugar para outro, né? Então essas são coisas que eu acredito que nos corpos, né, glorificados, né, nos corpos que nós vamos ter, nós não vamos ser fantasmas nas nuvens, ok, gente? Nós vamos ter corpos, e corpos que não obedecem, não são sujeitos a essas leis de alimentação, de cansaço, de transporte, né, de morte. Então todas essas coisas são evidências, né, que Elias está dando, e Eliseu vai continuar dando, são evidências daquilo que é o reino de Deus. O reino vindouro é o reino em que não tem mais morte, não tem mais doença, não tem mais limitação, mas esse reino, ele já existe, ele foi previsto com Elias e Eliseu, e por Jesus, né? Jesus trouxe o reino. Então esse reino vindouro, esse reino que virá, é um reino que já podemos experimentar. Então essas são as características de Elias. Então quando fizemos isso um pouco no início do estudo de Eliseu, mas eu estou fazendo de novo, porque não quero que a gente perca assim a percepção. Como eu falei, nós não estamos apenas estudando tudo que Eliseu fez. Nós queremos ter uma ideia de quem é Eliseu, o que ele representa. Ele é uma complementação. A primeira coisa que Eliseu tem que fazer é completar a missão de Elias. Então ele não é uma pessoa que aparece de repente, é totalmente diferente, ele tem uma outra missão, um outro propósito. Não. O propósito que gera a vida de Eliseu, o ministério de Eliseu, é completar a missão de Elias. Então, esse é o primeiro ponto. Eliseu vem para dar continuidade. E o que Elias queria fazer? Queria trazer a nação de volta para Deus, queria trazer arrependimento, queria eliminar, trazer assim, purificação no povo, eliminar o culto a Baal, tirar a raiz contaminada, né, de Acabe e Jezabel. Então são coisas que Elias não terminou de fazer. Né? Nós vimos isso, né? No Monte Sinai. Deus deu para ele 3 coisas que ele teria que fazer para completar a missão. Elias só fez uma, que foi chamar Eliseu. Então, a primeira coisa que Eliseu vem para fazer é completar a missão de Elias, que ele não terminou. Mas tem várias coisas semelhantes, né? Isso nós não vamos ver hoje, mas assim como, só para assim, tem várias coisas bem paralelas. Elias foi lá para a viúva, falou, olha, o azeite na sua botija não vai acabar, a farinha na panela também não. Isso depois Eliseu faz algo semelhante, né? Tinha uma viúva também que tinha azeite, né, que multiplicou. O filho da viúva que Elias ressuscitou, até a forma como Elias fez, que ele se colocou, ele colocou o corpo dele, né? Dá até medo, né? Assim, né? Um homem assim em cima de uma criança, assim, né? Mas será que ele não esmagou? Mas Elias se colocou em cima do corpo da criança morta. Eliseu faz a mesma coisa. Então tem coisas que são muito parecidas, mas eu quero que vocês vejam aqui, a questão é bem diferente, a característica de Eliseu. Enquanto a coisa que sobressai com Elias é juízo, o que sobressai com Eliseu é a misericórdia e compaixão de Deus por pessoas comuns. Eliseu não lida só com reis.
Ele lida com reis também. Nós acabamos de estudar no capítulo 3 como Eliseu. Bom, vamos olhar aqui, né, a parte que já vimos aqui de Eliseu. Então, a primeira coisa é a abertura do Rio Jordão. Aquilo que termina a vida de Elias é o começo de Eliseu. E isso é mais ou menos assim, né? Tem várias coisas que isso pode significar, mas Elias, ele teve, no final da vida dele, né, ele passa pelo Jordão e é levado embora sem morrer. Eliseu começa com essa abertura do Rio Jordão, no sentido contrário, uma figura de quem está entrando na terra prometida, e a missão de Eliseu é realmente não só anunciar, falar sobre juízo, falar sobre as coisas que precisam acontecer ainda, mas Eliseu, ele já traz a vida do reino. O primeiro milagre depois do Rio Jordão é a cura das águas de Jericó. Então ele está restaurando. Primeiro milagre de Elias, fechar os céus para não chover. Primeiro milagre de Eliseu, curar as águas que estavam com contaminação, que estavam trazendo morte, restaurar a natureza. Então, são essas coisas que ele faz, é o poder para já estabelecer, não na plenitude, mas para estabelecer o reino, primícias, né, um prenúncio do reino, no dia a dia, coisas corriqueiras. Ele vai, como, né, as águas estão contaminadas, depois tem o cara que perde o machado, tem falta pão, situações, né, a mulher que não tinha com que viver. Então ele vai trabalhar com situações do dia a dia, mostrando como o reino não só, né, já foi feita uma preparação com Elias, mas agora tem a implantação, ok? Então isso é mais para a gente ter essa visão geral. Aí tem os outros milagres que ainda não estudamos ainda. Tem juízo também, né, com Eliseu, número 3, né, aqueles escarnecedores que já vimos, as ursas chegaram e despedaçaram os moleques, né, que estavam escarnecendo, mas isso mostra que tem juízo também. O reino de Deus vai trazer juízo de Deus, mas a ênfase é sobre misericórdia. Ok, então agora nós vamos começar essa sequência, né, de vários capítulos aqui em 2 Reis, que não vão tratar, não falam da sequência dos reis, não fala da cronologia. Essas histórias são histórias que podem ter ocorrido assim ao longo da vida de Eliseu. A gente não sabe exatamente, não tem nenhuma referência histórica nessas histórias que vai contar agora. Não tem nenhuma referência em que época que era, qual rei. Assim, isso é no dia a dia. Isso é o reino de Deus afetando o dia a dia, não lidando com essas coisas mais cronológicas dos reis, dos dirigentes. E outra coisa importante para lembrar, nós fizemos essa comparação com Eliseu e Elias. Agora, uma observação muito importante. Deus sempre fez milagres, né? Toda a história de Deus, na Bíblia e fora da Bíblia, Deus sempre faz milagres. Né? Se alguém fala assim, não, só teve milagres no tempo de Jesus, não tem mais, a gente sabe que não é verdade. A maioria de nós já experimentou, ou na nossa vida, ou na vida de alguém próximo, algum milagre forte, né? Algum milagre que você pode dizer, não, isso não tem outra explicação, foi milagre mesmo. E Deus faz milagres, não só nas vidas individuais. Deus sempre fez milagres, tem milagres ao longo da história do Velho Testamento, tem milagres. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Eliseu é o único instrumento de Deus, não só comparando com Elias, mas com todo o relato do Velho Testamento. Ele é o único que exerce milagres nesse sentido de misericórdia e compaixão para pessoas comuns. Depois dele, quem?
Jesus. Jesus. Então, ele é o único no Velho Testamento. Pensa assim em Moisés. Todos os milagres que aconteceram com Moisés. Não eram coisas, né? A única coisa assim, quando a irmã dele ficou leprosa por murmurar, por, né, fazer quase que uma revolta contra ele, ele pede a Deus para Deus curar a irmã dele, mas assim, são coisas dentro de um outro contexto, não são esse tipo de situação de pessoas comuns, né? Eliseu era uma pessoa que convivia mais com o povo. Você vê, ele tem os momentos que ele é meio distante, ele não quer atender Naamã, manda o servo falar com ele. Eliseu também tinha as características talvez peculiares de um profeta, mas ele é muito diferente de Elias. Elias é muito mais sozinho, muito mais recluso, não conversa com ninguém. Eliseu é uma pessoa que convive. Especialmente, outro ponto, antes de começar, essas histórias que vêm aqui, falam muito dos filhos dos profetas. Até agora a gente já falou algumas vezes, né, sobre os filhos dos profetas, nos primeiros capítulos, no capítulo 2 de 2 Reis, né, quando Elias ia ser arrebatado, eles dão vários furos, falam coisas... assim, mostram assim, eles têm revelação, mas eles não conhecem muito a Deus. Então a gente tem várias referências aos filhos, né, que seriam discípulos, né, não eram filhos biológicos. Esses filhos ou discípulos dos profetas, escola dos profetas, a gente tem várias referências na Bíblia que colocam esse grupo numa luz não muito positiva. Agora, com Eliseu, nós vamos ver assim, quase todas as histórias falam alguma coisa sobre os filhos dos profetas. Eles aparecem muito. Eliseu, ele convivia com esses filhos dos profetas, ele viajava, né? Ele não ficava só num lugar, tinha essas escolas aparentemente em vários lugares. Então, a gente pode considerar esses filhos dos profetas como a comunidade, como remanescente, como as pessoas dentro de Israel, dentro de uma época que muita gente era idólatra, muitas assim, né, os reis não serviam a Deus. Esses filhos dos profetas, eles eram os amigos. Provavelmente Eliseu ia viajando, ele ficava hospedado com eles eram os amigos dele, ele deve, né, ter dado instruções, ensinado alguma coisa, não sei, a gente não sabe exatamente como que, se eles eram filhos ou discípulos, como é que era o processo de ensino deles, mas é muito interessante aqui ver que eles eram a comunidade que estavam sempre junto com Eliseu. Então eles são importantes nesse sentido, e às vezes ele dava até no tempo de Elias, acontecia de um filho de profeta sair com a missão de Deus e entregar palavras de Deus. Então eles não eram pessoas a serem desprezadas, mas eram importantes na vida de Eliseu. Ok, então agora vamos começar essa primeira história aqui, então que seria o milagre 5 já de Eliseu, né? Esse milagre aqui já é o 5º milagre de Eliseu, né? Ele abriu o rio Jordão, curou as águas de Jericó, amaldiçoou os escarnecedores e profetizou e Deus trouxe água no deserto, nessa história que a gente viu no capítulo anterior. Então esse é o quinto milagre que vai acontecer e que começa essa sequência de evidências do reino no meio de pessoas comuns. Então a história começa assim, 4:1. A mulher de um dos filhos dos profetas. Então, aqui é engraçado, assim, né? Talvez eles não conheciam mesmo o nome das pessoas, né? A outra história, que é mais longa, né? Que é da mulher sunamita, ela não tem nome. Não sabemos o nome dela, é a mulher sunamita. E vai falando, assim, ela vai aparecer mais na frente, de novo, é sempre a mulher sunamita. Essa aqui também, não sabemos o nome do marido e não sabemos o nome dela. Existem tradições, eu não sei se deve ser dado algum crédito para isso, eu penso que não.
Mas existe uma tradição antiga, bem antiga, não sei se é do tempo daquele famoso historiador Joséfos, ou se era antes dele, mas existe uma tradição que esse homem que morreu, né, é a mulher de um dos filhos dos profetas, mas esse homem já morreu, ela é viúva. E existe uma tradição judaica que diz que esse homem que morreu é aquele servo de Jezabel, Obadias, que escondia os profetas. Eles têm uma tradição que é ele, mas eu penso que não tem nenhum fundamento. Acho que é só uma tradição, mas né, possível né? Então, é a mulher de um dos filhos dos profetas que clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos, ou assim, na verdade, escravos, né? Então, nós temos uma situação calamitosa, né? Uma situação muito, muito difícil para essa mulher. Né? Se você quiser colocar, se desdobrar a situação dela em 3 partes, marido morreu, né? Ela ficou viúva, com certeza nova, né? Porque tem 2 filhos, acho que ainda pequenos. Então, o marido morreu. Segunda parte da tragédia, muita dívida. E terceira parte, ela vai perder os 2 filhos para serem escravos, porque ela não tem com quem pagar, e isso era um costume, até mesmo né, nos livros de Moisés, fala sobre essa situação, que se acontecesse isso, poderia durar no máximo até o próximo ano sabático, né, até o ano, nem o ano do jubileu, só até o 7º ano de descanso. Então, mas ela, assim, a situação é muito difícil, e pelas informações que nós temos aqui, ela não é culpada de nenhuma delas, porque, como a gente já mencionou antes, assim, a gente pode entrar em situações difíceis por erro nosso. Né? Tem dívidas, tem direções, tem mudanças, tem gente que sai do emprego e não era para sair do emprego, tem gente que entra no emprego que não era a direção de Deus, tem gente que compra coisas que não tem condições de comprar, enfim, tem muitas coisas que a gente faz que depois a gente, não é que a gente não pode pedir misericórdia de Deus, Deus é muito misericordioso, mas que todos nós sejamos bem conscientes de que é misericórdia de Deus, a gente não tem nenhum direito de reclamar, Deus, como é que eu estou nessa situação? Agora pensa nessa mulher, ela não, pelo que a gente tem aqui, é bem possível, né, essas são suposições, né, mas os filhos dos profetas, esses homens essas pessoas, essas famílias e os homens que eram fiéis a Deus, possivelmente ele deixou dívidas porque ele era uma pessoa fiel a Deus, ele pode ter sido discriminado por isso, né? Ou pode ter sido uma seca, enfim, a gente não sabe qual era a situação, mas ela dá essa informação, que é a única coisa que nós temos, foi assim, Eliseu, né? Eliseu, você conhecia meu marido, você sabe quem ele era. Então ela está dizendo assim, eu não estou inventando uma história, você sabe que meu marido era um homem que temia a Deus. E a gente subentende, lógico que tem gente que teme a Deus e faz coisas erradas, né? Mas dentro do contexto a gente entende que toda essa situação, ele morreu, deixou dívida, não era uma situação em que ele fosse culpado, né? Pelo menos o contexto da história não mostra isso. Então, a famosa pergunta, né? Por quê? Né? Por que isso aconteceu? Mas o importante é que, assim, em situações, se nós entramos em situações complicadas por erro nosso, o arrependimento diante de Deus, e Deus é misericordioso, né? Ele pode até usar essas situações para tratar conosco. Mas nesse caso,
e muitas vezes isso acontece, então a gente não pode colocar uma regra, se você está em problema financeiro é porque você fez alguma coisa errada, se você está doente é porque você não teve fé. Essas respostas gerais e simples, né, são muito erradas, né, porque não tem uma explicação universal. Em muitos casos, não é por causa de alguma coisa errada. Então, são situações em que a gente tem que clamar a Deus. Então, essa era a situação que a mulher trouxe para Eliseu. Então, o reino de Deus, né, e a gente sempre fala, a gente tem falado por causa das ênfases de hoje, que Deus, Ele quer muito mais trabalhar no sentido de levar nós como povo para o objetivo final dele. Deus tem um propósito na terra, Deus tem um plano para cumprir. Então a ênfase das igrejas hoje, que é muito voltada assim, para mim, para minhas necessidades, para meus problemas, resolva a minha situação, a gente sente que isso é um desequilíbrio grande, porque as pessoas não estão sendo ensinadas que Deus tem um propósito para a igreja, e eu deveria estar mais preocupado com o propósito de Deus para seu povo do que com minhas necessidades individuais. Porém, não vamos esquecer, como já falei, que Eliseu veio para mostrar uma evidência única no Velho Testamento, mas um prenúncio da vida de Jesus no Novo Testamento, na Nova Aliança. Ele vem para mostrar que Deus se preocupa com vidas individuais. Deus está preocupado com essa viúva que perdeu o marido, que não tem como sobreviver e que vai perder os 2 filhos para serem colocados como escravos. Então Deus se preocupa com essas situações. Então a gente nunca deve ir para outro extremo e achar que Deus não se importa, que isso não é o que Ele está querendo fazer, porque isso faz parte, o reino de Deus que Jesus veio mostrar. Jesus fez isso muitas vezes, mostrando que Deus olha para vidas individuais, né? Em outros momentos e outros homens de Deus, Deus estava focado com Moisés assim, no propósito dele para a nação, com Elias também. Então, aquilo que Deus faz de sobrenatural, muitas vezes é relacionado a isso, mas Deus faz um milagre que não tem a ver. Lembra, Elias ressuscitou o filho da mulher, mas antes assim ele multiplicou o azeite, porque ele precisava ser preservado, né, também. Mas isso aqui não tem a ver com alguém ser preservado, isso aqui é Deus se preocupando com uma viúva, com uma situação, e assim várias outras que a gente vai ver a seguir. Então é muito importante a gente ter esse equilíbrio, né? Deus se interessa sim com situações individuais. Versículo 2. Respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Eu achei muito interessante, eu parei nessa pergunta, porque eu gosto de ver esses toques humanos e essas coisas que revelam, talvez, algo que a gente pode não perceber numa leitura rápida e que não pare nesses pontos. Eu vejo, não sei o que você vê nessa pergunta, eu vejo, né, Eliseu, ele é um homem de Deus, né? O homem de Deus nunca fica sem resposta, não é verdade? O homem de Deus sempre tem resposta, sempre sabe o que deve fazer, sempre tem recursos. Não, nada disso. A mulher veio para ele, para a gente ler isso rápido. Respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Não, peraí, dá uma pausa entre as duas perguntas. Eu acho, isso não está escrito aqui, eu acho que tem uma pausa entre as duas perguntas. Eu acho que a reação, até coloquei na folha, a reação de Eliseu. A primeira reação dele era: e aí, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Eliseu não tem dinheiro. Eliseu não sabe o que fazer. E ele fala assim: que hei de fazer? Né? No capítulo anterior, quando os reis vão perguntar: Eliseu, o que vai acontecer com a gente? Aí
ele fala assim, eu não sei, traz um tangedor, traz um músico, porque eu preciso da presença de Deus, eu preciso da voz de Deus, eu preciso ouvir de Deus para saber o que deve ser feito. Então, eu gosto disso. Eu acho que isso é importante a gente entender. Eliseu não é o cara que já sabe o que fazer, porque eles nos impressionam. Tem momentos, né, só pulando para a próxima história para comparar, na história que vem depois, nesse capítulo 4, da Sunamita, são mulheres totalmente diferentes, né? Essa mulher da primeira história é uma viúva pobre, que não tem recurso, que está em uma situação financeira e situação calamitosa. Na próxima história tem uma mulher rica, né? Tem marido, tem terras, tem possessões, tem alimento à vontade, e ela oferece, né, para Eliseu um lugar para ele comer, e depois ele faz disso um costume, né? Eu estava lendo esse versículo aqui, né, que fala que, versículo 8, né, desse capítulo, né? Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por ali, entrava para comer. Então, o erro dela foi convidar uma vez, porque depois, todas as vezes que ele passava ali, ele entrava sem ser convidado. Primeira vez ela convidou, né? E até, eu não sei a sua tradução, tem uma que fala que ela insistiu, né? Que ela insistiu muito para ele comer. Então, a primeira vez ela teve que insistir, mas das outras vezes ele já passava direto, mas é porque ela queria, né? E depois ela falou assim, vamos fazer um quartinho para ele. Ela fez um quartinho. E aí depois, né, o que eu queria só chamar a atenção, aqui nessa primeira história, eu falei assim, o que eu vou fazer? O que pode ser feito? Agora, na segunda história, ele chama essa mulher sunamita e fala assim, o que você quer que faça por você? É mais ou menos como Elias fez com Eliseu. O que você quer? Gente, quem é o profeta? Ele pode ser um homem de Deus, mas assim, normalmente não tem que ser Deus falando, vai acontecer isso. Não, ele fala assim, o que você quer? Tudo bem, pode não ser uma garantia que Deus vai dar o que ela pediu, mas ele não fala, nessa próxima história, não fala que ele orou, não fala assim, né, a mulher nem pediu, foi o servo de Eliseu que falou assim, né, o que você quer? Primeiro ele falou de uma coisa bem humana. Você quer que recomende você para o rei, para o capitão, para alguém importante? Não, ela falou, não preciso de nada, eu estou aqui no meio do meu povo, tenho tudo. Ela não precisava de nada. Aí Eliseu falou assim, o que eu posso fazer para essa mulher? Ela não pediu. Aí o servo que falou assim, ela não tem filho e o marido já está velho, né? Então não tem muita chance. Então, aí Eliseu chama a mulher e fala assim, ano que vem você vai ter um neném no seu colo. Ela fala assim, não brinque comigo. Ela nem acreditou, assim, não brinque com minhas emoções. Ela falou sério, assim, né? Não fique fazendo promessa. Né? Claro que ela queria isso há muito tempo. Né? Mas o que eu queria, depois a gente vai entrar nessa história, mas eu só queria assim, às vezes os profetas nos impressionam. Como é que eles podem falar, o que você quer? Ah, ela não tem filho? Tá bom, você vai ter um filho. Quem disse que ela vai ter um filho? Como é que eu posso falar isso? Né? Mas é porque, como Jesus, eles viviam na presença de Deus. Né? Elias, assim como vive o Senhor em cuja presença estou, e Eliseu falou a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, esses homens que viviam na presença de Deus, eles tinham momentos em que eles não sabiam. Desculpe, eu estou pegando a próxima história, mas quando essa mulher sunamita, acho que vocês conhecem a história, ela realmente tem um filho, né? O filho nasce, e aí depois de alguns anos, né? Não sabemos quantos anos, mas depois de alguns anos o filho morre. E ela fica muito atribulada, muito angustiada, e também meio parecido com a viúva que atendeu Elias, que Deus tinha dado provisão sobrenatural para essa viúva que hospedou Elias, e quando o filho morre, ela culpa Elias. Ela fala assim,
por que você está fazendo meus pecados voltarem à tona de, né, assim, tipo assim, Deus está julgando meus pecados, assim, ela culpa o profeta. E essa sunamita também, ela vai atrás de Eliseu e fala assim, eu não pedi um filho, agora me dá um filho e depois tira. Como é isso? Assim, ela briga com ele, né? Mas quando ela está chegando, que ele vê que ela está angustiada, ele fala assim com o servo, assim, olha, a sunamita está vindo, e ela está muito angustiada, mas Deus não me mostrou. Para ele era uma coisa anormal. Ela está chegando com angústia e Deus não me falou nada. Então eles tinham tanto costume, tanto assim eles viviam na presença de Deus, que era quando acontecia alguma coisa inesperada, para ele assim, nossa, que estranho, essa mulher está chegando com angústia e eu não estou sabendo. O que é o problema dela, né? Mas, né, eu estou mostrando os dois lados, assim, né? Eles tinham muita revelação de Deus, Deus mostrava muitas coisas, mas também eles tinham os momentos assim. Aí a mulher chega então para Eliseu aqui e fala assim, conta o problema, e ele fala assim, o que eu vou fazer? E depois, então, eu penso que tem uma pausa, né? Talvez ele aguardando, talvez ele, assim, levando o pensamento dele a Deus, orando, assim, Deus, o que o Senhor quer que faça? E aí ele faz a segunda pergunta. Então a segunda pergunta no versículo 2 é, diz-me, o que tens em casa? Olha que pergunta, né? Esperamos que não tinha outras pessoas, que a mulher ia ficar com vergonha de falar. Ela precisa, assim, o que você tem na sua casa? Eu estou vindo aqui porque eu não tenho nada, profeta, eu estou precisando de ajuda. O que eu tenho em casa? Eu não tenho nada em casa. Mas ela responde, eu não tenho nada, mas tenho uma botija de azeite. Então, acho que todo mundo já deve ter, essa aqui é uma das histórias bem comentadas, muitas vezes as pessoas, né, as pessoas pregam sobre esse texto, mas a lição aqui a gente sempre tem que voltar, porque por mais que seja já conhecido, todo mundo vê assim, o que Deus fez, como que Deus proveu, como é que Deus trouxe a provisão sobrenatural para essa mulher, né? Quando Eliseu parou e perguntou assim, o que eu vou te fazer? Aí, né, com certeza foi uma direção de Deus. Deus falou assim, pergunte o que ela tem. Ela não tem nada, mas ela tem alguma coisa. Então, só vou fazer um paralelo rápido com mais algumas histórias para a gente ver isso, porque isso não é uma coisa automática. Se ela não buscasse a ajuda de Deus, esse pouquinho de azeite na casa dela, né, assim, ela não tinha como simplesmente dizer, ai Deus, eu tenho um pouquinho de azeite, eu vou multiplicar esse azeite. Pode ser que Deus pudesse tocar diretamente no coração dela. Mas assim, isso foi uma provisão de Deus. Isso não é uma coisa que você faz automaticamente. Mas quando você clama a Deus, quando você pede socorro a Deus, muitas vezes Deus não é preso a fórmulas, né? A gente não lê uma história dessa aqui e fala assim, Deus sempre vai fazer assim. Não, não é sempre, mas se você for pensar em outras histórias, isso aqui não é cura, né? Isso não é Deus criar um órgão dentro da gente. Isso é provisão. Isso é Deus mostrando que Ele é o sustento. Ele é a fonte da provisão. Se alguém não leu ainda, né, a gente colocou alguns textos sobre isso naquela revista Impacto sobre dízimo. Assim, a fonte da nossa provisão não é o emprego, não é o patrão, não é a conta no banco. A fonte da nossa provisão é Deus. Ele quer mostrar que a fonte, né, vem de Deus. Mas Ele usa isso tanto no sentido de provisão, como muitas vezes em outras coisas. Então, só rapidinho, vamos pensar em alguns outros exemplos em que Deus também fez ou uma provisão, ou usou para milagres, usando aquilo que a gente já tem. Eu acho isso muito significativo, porque Deus poderia
criar. Eu sei que tem havido muitos milagres, inclusive no século XX, assim, mais recente, tem havido multiplicação de pães, né? Os pais do Bruno já contaram assim, de como Deus pegou, não sei se tinha 60 ou 70 pães, uma vez eles tinham mais de 100 crianças na casa deles, isso faz acho que uns 10 ou 15 anos, né? Estavam fazendo um trabalho com crianças de sábado à tarde e não sabiam a quantidade de crianças que viriam, eles compraram, não sei se é 60 ou 70 pães, e tinha mais de 100. E era assim, cada pão era um lanche e ia para uma criança. Então, não dava tempo, e ela falou assim, vamos começar fazendo a fila e vamos ver, né? Depois, a hora que acabar, a gente vê quantos que faltam. Assim, ela acho que nem estava imaginando que ia ter um milagre. Só que foi alimentando as crianças e não acabava o pão. O pão foi indo assim, e não sei se sobrou, né? Mas pelo menos, acho que até sobrou, né? E ela a mãe dele fez questão de voltar na padaria e falar assim, escuta, quantos pães você deu para a gente? Não, eu dei assim tanto, a gente contou, né? Foi exatamente isso. Então ela conferiu realmente, foi aquele número de pães e Deus multiplicou. Eu não me lembro agora se eu já vi, assim, eu creio que Deus pode fazer aparecer um pão, não tem o que comer e Deus faz aparecer um pão na nossa frente. Isso, Deus pode fazer isso. Mas não é muito assim, pelo menos eu não me lembro de ter ouvido alguma coisa assim. A famosa, as duas vezes que Jesus multiplicou os pães, né? A história foi essa. Né? Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, tem esse monte de gente aqui, está ficando escuro, manda embora, né? Ninguém queria ir embora, né? Todo mundo com fome e ninguém queria ir embora. Então, tinha que mandar embora, assim, manda esse povo embora, que aí pelo menos eles vão para algum lugar, compram pão, voltam para a casa deles, né? Aí Jesus falou assim, por que vocês não dão de comer? Como assim? Como que nós vamos dar de comer? De que jeito? E aí ele pergunta, mas o que vocês têm? Porque eles né, em um dos episódios, eles falam assim, nem que a gente tivesse 200 denários, né, que era muito dinheiro que eles não tinham, nem que a gente tivesse 200 denários, não ia dar para comprar o pão para esse povo. Mas ele fala assim, mas quantos você tem? Então, a gente tem as duas coisas que acontecem nessa história. Deus quer usar o que tem, e quando ele pergunta, assim como ele perguntou para essa mulher, o que você tem na sua casa? Ela não fala assim, sim, eu tenho uma coisa que Deus pode usar, né? Eu tenho azeite. Não, ela fala com desprezo, né? Natural isso, né? Eu não tenho nada, para não dizer nada, eu tenho um restinho de azeite, né? Ela não valoriza isso, ela não acha que isso aí é alguma solução. Os discípulos também falam assim, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? Isso tem algum valor? Não, traz aqui, né? Então, a questão assim, Deus usa o que tem. Uma outra história que não é provisão, que eu acho que tem muita relação com isso e com a gente, é a história de Moisés, né? Moisés queria libertar o povo de Deus, né? Ele foi criado na casa da filha de Faraó, depois ele tentou fazer as coisas no zelo dele, matou o egípcio, teve que fugir, e ele ficou 40 anos no deserto, fazendo o quê? O que ele estava fazendo no deserto? Cuidando de ovelhas. O que ele usava? O que era o instrumento? O que era a ferramenta dele de trabalho? Né? O cajado. E quando ele tem aquele encontro com Deus na sarça ardente, né? Depois que Deus fala algumas coisas assim com ele fala assim, mas o povo não vai crer, o que eu posso fazer assim? Eu vou chegar lá, quem sou eu? Né? Eu não tenho credenciais, eu não tenho condições. E Deus faz a pergunta, assim, grava essa pergunta. O que você tem na sua mão? Muito significativa essa pergunta. O que você tem na sua mão? E ele, obviamente, ia falar com desprezo. Eu tenho um cajado, um negócio de ficar cuidando de ovelhas. Isso não tem nada a ver com o que eu vou fazer. Falo assim, esse cajado
né? Aí ele fala, joga esse cajado no chão, ele começa a mostrar que o cajado Deus vai usar. Lógico, o cajado não tem poder nenhum. Agora, por que isso fala muito comigo? Pelo seguinte, Deus usa o que a gente tem e Ele usa coisas assim que, né, assim, um restinho de azeite. Eu estou falando de dinheiro, eu tenho que pagar o credor. O que tem a ver o azeite com a minha necessidade? Não tem nada. O que tem a ver um cajado com uma missão de tirar um povo do Egito? Não tem nada a ver. Mas o que era esse cajado? Não era um objeto aleatório. Era o objeto que ele tinha usado por 40 anos. Então, nada é perdido. Deus vai usar o cajado nas mãos de Moisés, uma coisa que ele estava fazendo por tanto tempo, uma coisa assim, o meu dom, o que você tem? O que você sabe fazer? É mais ou menos como assim, o que você sabe fazer? Eu sei varrer chão, eu sei fazer contas, eu sei trabalhar como pedreiro. O que você sabe fazer? O que você é? Né? Então, Deus usa o que está na sua mão, o que tem. Deus faz um milagre. O que Deus faz aqui na vida dessa mulher é um milagre, é uma coisa sobrenatural. Só que Ele não faz aparecer do nada. Ele vai usar o que tem. Então, a gente precisa começar a confiar. Deus está guardando minha vida. Pensa em Moisés. Moisés, ele estava 40 anos no deserto. Não era um pouco por culpa dele? Por que Moisés ficou 40 anos no deserto? Porque ele foi afoito, ele foi precipitado, ele fez uma coisa que Deus não mandou ele fazer. Ele matou aquele egípcio, não foi uma direção de Deus. Então ele estava no deserto, cumprindo um período de tempo que, assim, ele podia falar assim, eu estou aqui por minha culpa. Né? Mas Deus usou o que ele fez, né? Ele aprendeu a viver no deserto, ele ficou 40 anos sozinho, ele não sabia que ele ia ter que ficar mais 40 anos, né? Como Davi, que viveu cuidando de ovelhas, fazendo uma coisa que todo mundo desprezava, e depois aquela vida que ele teve cuidando de ovelhas no mato, assim, né? Ele usou durante o tempo que ele estava fugindo de Saul. Então, essas coisas são muito significativas, né? Deus usa aquilo que está na nossa mão. Deus não precisa que você tenha uma capacidade que você não tenha. Deus não precisa que você tenha algum recurso que você não tem. Deus vai usar exatamente o que você tem. Lógico, tem que ser Deus falando, né? Tem que ser Deus dizendo assim, olha, vai lá, peça as vasilhas emprestadas e o azeite não vai faltar, né? Não é uma coisa que vai acontecer sem um milagre de Deus, sem clamar a Deus, sem buscar de Deus de alguma forma. Mas essa provisão de Deus através daquilo que está na nossa mão, eu acho muito significativo, né? Elias, né, na viúva, que ele também, assim, é bem semelhante, porque quando Elias vai para a casa dessa viúva em Sarepta, ele fala com ela para fazer um bolo para ele, né? Então ela tem que usar o que ela tem, né, os poucos recursos que ela tem, obedecer a Deus, e Deus vai fazer com que aquilo se multiplique, né? Financeiramente, muita gente sabe, essa verdade tem sido muito distorcida, muito colocada no contexto errado, né? As pessoas usam essa palavra como se fosse assim, uma coisa automática, né? Ah, você não quer... Às vezes a pessoa até usa esse termo. Esses dias alguém falou assim, não era nem dinheiro, assim, ele era para dar uma coisa assim que ele estava precisando. Eu falei assim, você não quer semear esse negócio na minha vida? Assim, eu falei assim, gente, não precisa usar esses termos, a gente precisa, assim, é uma verdade, mas tem sido tão desgasto, né? Tanto assim de uma maneira errada, que às vezes a gente até reage contra, mas é uma verdade, né? É uma verdade que os homens têm estragado mais ofertas, tempo, recursos, semear, dar para Deus o que Ele está pedindo, né?
um pouquinho, né, fazer o bolo para Elias primeiro, ela semeou aquilo e Deus fez com que desse fruto por bastante tempo, né? Não fala exatamente o período de tempo, mas acho que mais de 2 anos, aquele azeite, aquela farinha nunca acabou. Então, a gente precisa ter essa fé sobre finanças, né? A gente pode dar aquilo que está doendo para nós, aquilo que faz falta, né? Muita gente tem uma tendência, fala assim, não, eu não tenho dinheiro, eu não posso dar nada para uma causa de Deus, ou eu não posso dar nada, porque eu estou sem dinheiro, né? A viúva, no caso aí, se ela pensar, ela falou assim, ó, meu senhor, na verdade eu só tenho suficiente para a última refeição minha do meu filho. Então Deus usa o pouquinho que a gente tem e multiplica. Ok, nós não vamos conseguir terminar essa história, mas só comentar nesse próximo versículo 3, ele fala, então vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Não sei se ela entendeu, que depois ele fala, né? Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Eu não sei, né, não dá para saber até onde que essa mulher entendeu o que ia acontecer. Eu, que gosto de ficar imaginando os detalhes da história, eu fiquei tentando imaginar ela pedindo as vasilhas. Chegando para a vizinha e falando assim, você pode me emprestar? Mulher, né, nem uma pessoa, né, mas assim, uma mulher pedindo para outra, não ia ficar assim quieta, você quer uma vasilha? Eu tenho aqui, né, tal, tenho um pote, tenho... Ia perguntar assim, para que você quer? Não ia? Você não acha que ia perguntar? Para que você quer? E o que será que ela falou? Isso aí a gente não sabe, né? O que ela falou? Não, eu preciso. Não, Deus vai fazer um milagre. Não, eu preciso... O que ela ia falar, né? O que ela já acreditava? O importante foi uma ordem irracional, assim, absurda, né? Assim, não era uma coisa natural, não era uma coisa assim, claro, né? Isso é o caminho, né? Você está num problema, o que você deve fazer? Não, você deve fazer uma carta para todas as pessoas que você conhece, pede uma oferta, aí tudo bem, aí eu entendo, né? Agora, pegar vasilhas vazias e até assim, a proporção do milagre ia ser na proporção do número de vasilhas que ela ia colher, né? Que ela ia ajuntar. Então, realmente assim um exemplo, né, de obedecer uma direção de Deus, mesmo que não tenha lógica, fazer o que Deus manda e entender que o limite, assim, olha só, Deus faz uma coisa sobrenatural, mas essa coisa sobrenatural depende dela usar o azeite que ela tem. Se ela não faz isso com fé, não vai acontecer nada. Então ela tem que usar o azeite que ela tem e ela vai ter a quantidade de azeite proporcional à quantidade de vasilhas que ela junta, né? Então, são coisas assim que dependem da fé dela, né? Eu acho que Deus pode multiplicar meu azeite para encher 2 vasilhas. Não podia pensar isso, né? Sim, né? Por que a gente limita o poder de Deus, né? Se Deus vai encher 2 vasilhas, Ele pode encher 100, né? Mas muitas vezes a gente pensa, não, eu creio que Deus pode fazer isso, eu creio que Deus pode até esse ponto, né? E muitas vezes é isso que está limitando Deus, né? Porque Ele não vai, aí conta a história de que ela foi enchendo e os filhos foram trazendo, também é gostoso a gente imaginar essa cena, né? Ela com os 2 filhos e ela enchendo e os filhos trazendo, talvez eram provavelmente de barro, né, coisa pesada, então eles trazendo, né, as vasilhas e ela, né, e o negócio não para, né, e eu não vou parar esse aqui porque vai que não começa de novo, né, então vai trazendo a vasilha, traz outro assim, né, e aí ela fala assim, traz mais um, aí o filho assim, acabou, e aí quando acabou o azeite também, né,
Então é impressionante assim como a provisão de Deus é proporcional. Deus não vai dar azeite para jogar fora no chão, Ele não vai continuar assim, né? A coisa indo, não. Né? Sim, é aquilo que está preparado, como as covas que eles precisaram cavar antes que viesse a água. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor faça com que a Tua palavra seja viva. Ó Deus, não adianta nada nós falarmos sobre o que o Senhor fez naquela época, ó Deus, se nós não cremos que o Senhor pode, que o Senhor quer trazer o reino para nós hoje, Senhor. Nós estamos orando e buscando o reino permanente, pleno, total, que virá na Tua volta para a terra, Senhor, mas nós sabemos que hoje o Senhor pode, que o Senhor quer já estabelecer o Teu reino. E nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Tem o ministério de Elias, mas tem o ministério de Eliseu. Mostra-nos como isso pode ser aplicado, como que o Senhor vai estabelecer primícias, evidências do Teu reino antes da plenitude, Senhor. Ó Deus, que nós possamos aprender a caminhar contigo, ó Deus, crer naquilo que o Senhor pode fazer com o pouquinho que está na nossa mão. Ó Deus, transforma isso realmente em algo que seja um instrumento de bênção e de vida para nós e para muitas outras pessoas. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.